comparativo entre os smartwatches P8 e o Y68, qual que é melhor, qual é o melhor custo-benefício. Se você quer saber tudo desse comparativo para saber qual relógio você deve comprar, então fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então se você já gostou do assunto, curte o vídeo, compartilha com seus amigos aí, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, vamos lá então para o comparativo, tá? Desse lado aqui eu tenho o Y68 e a sua embalagem. Do lado direito eu tenho o P8 e a sua embalagem aqui. Vamos lá. Vou começar pela embalagem, tá bom? Esse aqui é a embalagem do Y68, é uma embalagem mais simples, um papelão bem mais fino, bem simples, não tem nada de mais elaborado. Enquanto aqui do Y68 é um papelão mais grosso, é um papelão mais resistente, ele é mais forte. A maneira de abertura desse Y68 é dessa forma, você tem um manual colorido, maior, né? E aqui um carregador de clipe, do formato clipe, vem até embaladinho no plástico Ziploc. O cabo, o carregador de jacaré, o clipezinho, é aquele que encaixa no corpo do celular. Eu vou deixar ali um link para você acessar os reviews desses dois relógios que eu já fiz, então deve aparecer em cima aqui na tela para vocês, e aí vocês podem estar acessando os detalhes desses dois modelos. Agora a caixinha, a do Y68 ela abre dessa forma. Você tem um manual bem simples aqui, tá? Em inglês também e chinês, com um QR Code da mesma forma. Só que você não tem cabo de carregamento, então essa é uma grande diferença do modelo Y68, que na verdade você desencaixa as duas partes dele, ele vem desencaixado, e aqui você conecta o USB em alguma porta, pode ser do computador, notebook, de preferência essas formas, para você não agredir com o carregador turbo a bateria do seu relógio, tá? Então essa é uma das grandes diferenças. Algumas pessoas preferem o modo de carregamento do Y68, pois não precisa carregar nenhum tipo de carregador na mochila, na bolsa. Então você está no escritório, você realmente só desconecta ali a pulseira e liga ali no computador, tá bom? Já desse modelo, que nem tem o clipezinho, você tem que carregar esse carregador junto para poder carregar. Porém, o outro lado dessa história do carregador, a vantagem, na minha opinião, é do P8, porque se acontecer alguma coisa com o carregador se quebrar, você simplesmente compra só o carregador. Já do Y68, como ele é conectado ao corpo do relógio, você não tem essa possibilidade. Bom, com relação à pulseira dos dois, a do Y68 ela é mais rígida. Por que ela é mais rígida? Por conta mesmo das entradas USB, certo? Então não tem como ela ser totalmente flexível como a do P8, mas isso não acarreta nenhum mal, nenhum problema na hora de usar e nem por isso deixa de ser inferior, tá bom? Então os dois lados aqui você encaixa, tá? É importante sempre fazer esse movimento lateral, para nunca puxar para baixo, para você não quebrar o clipezinho ali. Já o P8, a pulseira ela é mais flexível, porque a entrada dela é diferente, né? Ela também troca, tá? Isso é um detalhe interessante, às vezes as pessoas acham que essa pulseira não é removível, ela não troca, substituível. Ela é sim, você faz uma pressão aqui, com algum objeto mais fino você consegue se conectar aqui. Então ela é mais fina, ela é mais maleável, mais mole e um pouco mais confortável que a do Y68, mas isso não quer dizer muita coisa com relação a isso. Com relação ao peso, o P8 é um pouquinho mais pesado, né, devido a um produto um pouco, na minha opinião, tá? Na minha opinião, mais resistente, mais bem elaborado. Você pode dar uma olhada aqui no corpo do relógio, o material dele é um material mais forte. Eu não sei se isso aqui eu imagino que seja uma liga de zinco, tá? Essa lateral, esse corpo aqui do relógio, e não seja plástico. Aqui atrás parece um plástico mais duro, mas a lateral é uma liga de zinco, então ela é mais resistente. E ainda tem um botãozinho lateral que às vezes facilita, na minha opinião, a navegação. Você está lá no meio de um menu do relógio lá e você fica com preguiça de voltar, simplesmente você aperta o botão e ele volta na tela inicial. Já o Y68, você tem aqui uma lateral bonita, bem encaixado, também não possui rebarbas, tá? Você não vê rebarbas, apesar dele ser mais barato, você não vê defeito de encaixe, nada. Mas ele é um pouquinho mais largo aqui no corpo. Eu julgo que a qualidade do P8 é um pouquinho melhor. Ó, a tela, outra diferença, o Y68 ele é touch só na parte inferior do relógio, na parte de baixo, que algumas pessoas chamam de touch point, né? Que é touch nesse ponto aqui embaixo onde está essa bolinha. Já o P8 ele já tem o touch na tela inteira, então a tela inteira é sensível. Você mexe para a esquerda e para a direita, ela navega com facilidade, ele é mais fluido. Apesar disso, o Y68 não deixa nada a desejar, porque apesar do preço de ser um relógio super barato, a fluidez dele é algo que me impressiona. Você pega alguns outros relógios, por exemplo o A6, que é um modelo também mais ou menos desse tipo, nessa mesma faixa de valor, ele não tem essa fluidez que esse modelo tem, então eu acho isso bem interessante. Brilho de tela, Y68, ele tem uma tela assim, apesar de não ter a regulagem de brilho, que eu acho isso um ponto negativo, mas pelo preço do relógio isso não influencia tanto, então você deve levar em consideração isso. Eu acredito que ele tem um brilho de tela
interessante, tá? Até mais fortes que os modelos mais simples, né? Como o B57, que vem geralmente tem um ajuste de brilho de tela interessante, mas até que o Y68 ele não deixa a desejar não. Mesmo sobre o sol, ele tem um brilho bem legal. Olha aqui para você ver, eu não estou diretamente sobre o sol, mas eu gostei muito do brilho, eu achei um ponto bem positivo por ser um relógio bem simples. O relógio P8, por exemplo, é um dos relógios que tem melhor brilho e melhor resolução de tela, na minha opinião, tá? E a tela é bem grande, pode ver que ela aparece bem infinita, né? Ela tem uma navegação bem interessante. A gente tem o Y68 com um fundo bem caprichado, lembrando até o da Apple, o desenho, as inscrições, a ondulação aqui e até o material. É bem interessante até pelo valor desse relógio, são algumas coisas que me surpreendem nesse modelo. Já o P8, ele tem o fundo um pouco mais simples, mas não deixa de ter as mesmas coisas. Aqui nesses pontinhos de metal é onde você vai conectar o carregador jacaré do modelo. Aqui no meio tem um sensor também que mede pressão, saturação de oxigênio e batimentos cardíacos da mesma forma que o Y68, só muda mesmo o desenho. Nesse quesito eles não têm diferença. Então o Y68 ele tem duas watch faces, que são essa aqui e essa daqui. Passando aqui você tem o contador de passos, a distância e calorias, que é só clicar e segurar ali. Nessa tela você tem aqui ó, batimentos cardíacos, nível de oxigenação e pressão arterial, estão tudo na mesma tela. Passando aqui você tem os modos esportes, que são 3: corrida, abdominal e pular corda, mensagens. E aqui você tem o menu para resetar o relógio e desligar. Já o P8 ele tem algumas funções a mais. As funções básicas são basicamente as mesmas, pessoal. Na verdade, todos esses smartwatches de entrada, nessa faixa de preço, eles são mais ou menos a mesma coisa. O que o P8 tem a mais? Como eu já te falei, a tela navega inteira. Tem um detalhezinho aqui, ó. Essa tela inicial, além de você escolher as watch faces aqui, você tem mais opções, você consegue inserir fotos da galeria do seu celular. Então isso é bem interessante. Muitas pessoas procuram modelos com essa forma. Então por isso que eu indico muito o P8. As funções, eu passo o dedo para baixo. Tem a função aqui, contador de passos, distância percorrida, calorias da mesma forma que tem no outro relógio, as notificações de mensagem da mesma forma. Eu tenho aqui um monitor de sono, que o outro relógio não possui ali, e se não me engano ele possui no aplicativo, mas não no relógio, tá? Para a esquerda ele sai. Passando aqui você tem o menu de saúde, que você tem os batimentos cardíacos, pressão arterial, nível de oxigenação. Os exercícios, aqui é um ponto positivo, ele tem mais de 3 modos, 7 modos aqui embutidos. Aqui você tem um medidor de clima, tá? Então você tem um ponto a mais para o P8, você consegue, através do pareamento, colocar a cidade sua lá no aplicativo e ter uma previsão de tempo aproximada da cidade onde você está. Aqui você tem algumas funções a mais que o P8 tem, o controle de música que o Y68 não tem, o ajuste de brilho de tela, note que aqui já está com um brilho bem legal, então você consegue aumentar ou diminuir, isso também pode aumentar e economizar a bateria do seu relógio. E aqui o controle de câmera, que o Y68 também tem nas funções lá de configurações no final, eu não entrei no menu, mas ele tem, tá? Então aqui também tem. Aqui tem um timer, o Y68 não tem, uma lanterna que é esse flashlight, você clica lá, a tela fica inteira branca, às vezes à noite você vai procurar alguma coisa, ele serve como uma lanterninha, então o outro não tem essa função. E aqui são as funções básicas, de desligar, resetar os relógios, né? Então aqui tem alguns atalhos, né? Então você passa para cima e para baixo, você acessa os menus. Para cima você tem esse menu a mais aqui que é para travar a tela, configurações, parar de vibrar. Para a esquerda você sempre sai dos menus. Nesse caso aqui, para a esquerda ou para a direita você tem um atalho de algumas funções. Então isso é algo interessante nesse modelo também, ele é fácil de navegar. Só lembrando, pessoal, que o link desses produtos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então vocês deem uma olhada lá com bastante calma, que vale a pena vocês comprar esses modelos, tá? Por último aqui, ó, o feixe do material Y68, ele é de metal, o que eu acho isso extremamente importante, porque muitos dos relógios nessa faixa de preço costumam ser de plástico, e aí não dura muito. Então assim, sempre que você for comprar um relógio, dá uma olhada no feixe, tá? Os dois aqui, esse aqui também é de metal, já é um pouco mais elaborado. Mas sobre esses relógios é o que eu tinha mais ou menos para dizer. Agora a minha conclusão, se for para uso pessoal, eu preferia o P8, por conta da navegabilidade dele, da questão das funções e da tela ser full touch, né? Touch screen por inteiro. Agradeço a atenção de você estar aqui nesse vídeo que ficou um pouco longo, mas eu acho muito importante esse vídeo aqui para explicar umas diferenças que sempre surgem aí. Então, curte esse vídeo, se inscreva no canal e dá aquela forcinha que a gente sempre precisa, o canal é novo, tá bom? Desde já agradeço, um abraço.